Tudo começa há mais ou menos 30 anos atrás, quando a vida da Flaviana e do Romoyuki se cruza. E é assim que essa família é fechada nesse quarteto: Romoyuki, Flaviana, os pais e os filhos Ana Flávia e Juan. E essa data também era um dia especial ali para a família, porque marcava a data de aniversário de casamento da Flaviana com o Romoyuki. E infelizmente, nesse dia tão especial para a família, toda essa história se encerraria. Tudo parecia ir bem naquela família. Os filhos tinham todo o conforto que os pais podiam proporcionar, tinha amor, harmonia, enfim, tudo ia muito bem. Mas, se tá aqui no canal Sem Rumo, você já sabe que o rumo dessa história vai mudar. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar uma história chocante que envolve mais uma vez uma família e que foi chamado inúmeras vezes de Suzanne von Richthofen do ABC. Então já dá para sentir que é bizarro o caso. Eu conheci esse caso através do canal do Beto Ribeiro, Crime e Mistério S.A. e eu vou deixar os links aqui embaixo porque serviu como assim a principal fonte para roteiro e para pesquisa para esse vídeo. Mas antes de eu te contar tudo sobre esse caso, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo que vai ser postado aqui nesse canalzito. Segue também o canal nas outras redes sociais, porque nós estamos por lá também e vive saindo vídeo por lá. Agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Tudo começa há mais ou menos 30 anos atrás, quando a vida da Flaviana e do Romoyuki se cruza. Os dois se apaixonam e, bem no início do relacionamento e ainda bastante jovens, eles têm a primeira filha, a Ana Flávia, e tudo isso acontecendo ali no ABC Paulista. Os dois vêm de origem humilde, de famílias de origem humilde, então a família conta que esse início de vida com a filha pequena foi bastante difícil para Flaviana e para o Romoyuki, mas que eles se davam muito bem, tinham uma vida muito harmônica, um relacionamento muito bom, então a vida foi seguindo assim mesmo com as dificuldades, especialmente financeiras. Aí sim, gente, o nome da mãe é Flaviana e o nome da filha é exatamente o inverso, Ana Flávia. Então, é bem provável que eu confunda os nomes delas aí. Então, se eu confundir, eu dou uma ajustada na edição, vou tentar me concentrar para não confundir, mas é bem provável que isso aconteça, então já me perdoem aí pelas trocas. Ainda criança, a Ana Flávia, assim como inúmeros irmãos mais velhos, começam a encher os pacová do pai e da mãe para ter um irmãozinho mais novo. E ela incomodou ali que queria porque queria um irmãozinho. E os pais, vendo ali os apelos da filha, acharam de fato uma boa ideia ter um segundo filho. E aí a gravidez do Juan foi planejada. E é assim que essa família é fechada nesse quarteto: Omoyuki, Flaviana, os pais e os filhos Ana Flávia e Juan. Toda a família comenta como Juan era uma criança extremamente especial e que a chegada dele trouxe muita alegria para toda a família, mas especialmente uma conexão bastante forte com a irmã Ana Flávia. Parece que ela era um exemplo para o Juan mesmo, que eles se davam super bem e que eles tinham uma cumplicidade muito grande entre eles. Sendo assim, de uma forma geral, tudo parecia ir perfeitamente bem para a família Gonçalves. Os anos vão passando e tanto a Flaviana como o Romoyuki, eles eram pessoas assim bastante trabalhadoras, que batalhavam mesmo, não tinham medo de ir pro batente. E aí a vida deles, né, com alguma habilidade ali como vendedores, começou a prosperar. Eles então, nessa fase mais próspera ali da vida, com os filhos já mais crescidos, começam a ter esse negócio aí com quiosques em shoppings, onde eles vendem basicamente perfumes e outros cosméticos. Então eles se mudam, né, compram uma casa num condomínio no bairro Jardim Irene, em Santo André, São Paulo, que era bastante confortável, mas não era nada enorme, não era uma mansão, era um sobrado normal. E o condomínio também não tinha nada de luxuoso. E mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu vou dar tanta ênfase agora nessa parte financeira da família.
Então eles tinham essa casa que não era, assim, nada muito extravagante, até porque o estilo ali mesmo da família não era de grandes extravagâncias. E aí de bens que eles foram adquirindo, parece que tinham também uma outra casa na praia e tinham, carros. O Romayuki tinha um Opala, porque parece que ele curtia esses modelos mais antigos, e a Flaviana tinha um Jeep Compass, que ela inclusive comprou, porque ela recebeu, parte de uma herança ali da família dela, e aí com essa grana da herança é que ela, pelo menos dá entrada ou compra esse carro, o Jeep Compass. Para fechar ali os bens da família, a família dá um carro para Ana Flávia. Eles dão um Palio, um modelo popular, mas enfim, conseguiram dar um carro para a filha. Então, de novo, pontuando aqui essa questão financeira. Eles tinham subido, né, de patamar ali na vida financeira deles, estavam vivendo uma vida melhor, bem mais confortável, com mais bens, enfim, mas tudo isso se dava porque os negócios também iam bem. Então, eles tinham aberto esses quiosques e estavam vendendo bem, por isso, com essa grana, que eles conseguiam manter todos os bens que eles tinham adquirido. Não tinha bens ou grana ou muita coisa ao redor sobrando ou investido em alguma coisa. Até onde a gente sabe do caso, eles não tinham mais grana, assim. Tudo que eles tinham era mantido lá e o que estava vindo do negócio ia só mantendo aquele padrão de vida que eles tinham estabelecido. A vida foi seguindo ali muito bem, obrigada para a família, e entrando na adolescência, a Ana Flávia se descobre lésbica. E ela começa a se relacionar com outras mulheres, mas ainda com medo da possível reação que a família ia ter quando descobrisse isso. Que a gente sabe, né, gente, que ainda é complexo, a homofobia ainda tá aí para as famílias criadas em gerações mais velhas. Fica complicado de entender, de aceitar, muitas famílias rejeitam. Então, era bem justificável esse medo ali que ela tinha da família descobrir que ela era lésbica. Realmente, assim, a família não aceita super bem de imediato, eles têm uma reação ali de não aceitar muito bem a sexualidade da filha, uma certa ignorância em não entender mesmo sobre o assunto. Não tem nenhum relato de que eles tenham sido agressivos ou qualquer coisa do tipo, mas parece que eles não aceitaram muito bem assim de primeira. Conforme o tempo foi passando e tal, eles foram compreendendo melhor, deixando essa parte da ignorância mesmo de lado, entendendo que, né, não muda nada a sexualidade de outra pessoa na vida deles, mesmo que essa pessoa seja filha, enfim, não vai mudar nada, e eles passaram a aceitar super bem essa parte da sexualidade da Ana Flávia. Alguns anos depois, a Ana Flávia conhece uma mulher, ela namora firme com ela e elas se casam. E é inclusive no casamento, os pais, a avó, as pessoas próximas auxiliam, participam e elas convidam, né, o Romoyuki e a Ana Flávia para serem padrinhos de casamento e eles aceitam, estão super felizes pela filha. Então, por aqui a gente já pode ver que foi mesmo um susto inicial, talvez, como eu falei, uma ignorância ali acerca do tema inicialmente, mas que conforme o tempo foi passando, eles foram se entendendo, né, se inteirando ali do assunto e que apoiavam 100% a sexualidade da filha. Então, ela estava casada, né, com essa outra mulher, ela trabalhava, a Ana Flávia trabalhava junto com os pais nos quiosques, e o Juan, por ser um adolescente ainda, criança entrando na adolescência, ele se dedicava então somente aos estudos. Tudo parecia ir bem naquela família. Os filhos tinham todo o conforto que os pais podiam proporcionar, tinha amor, harmonia, enfim, tudo ia muito bem. Mas, se tá aqui no canal Sem Rumo, você já sabe que o rumo dessa história vai mudar. Um tempo depois, a Ana Flávia termina esse relacionamento com essa esposa dela e ela conhece a próxima personagem dessa história, Karina Ramos. As duas então engatam um namoro ali extremamente conturbado, cheio de brigas, de discussões, confusões e muitas idas e vindas. Era um termina, reata, assim, infinito. A família, assistindo a tudo isso, começa a se preocupar, claro, porque tá vendo de fora, é uma pessoa que, né, você ama muito, então você tá vendo que aquela pessoa não tá se relacionando muito bem com a outra, que a relação não tá dando muito certo, e eles já começam a se preocupar ali com a filha.
Mas assim, mesmo vendo que o relacionamento estava conturbado, que não ia muito bem, eles adotaram a estratégia de acolher, né, as duas, de trazer para perto, de ter elas dentro da casa deles, enfim, acompanhar o relacionamento de perto. Então, toda a família conta, narra que a Karina era super bem recebida na casa dos Gonçalves, que ela ia lá com frequência. Inclusive, ela já tinha 2 filhas de um outro casamento e que eles tratavam, assim, a Flaviana e Romuildo, que tratavam os filhos da Karina como netos deles, que, assim, acolhiam super bem, que participavam mesmo da vida, né, dessa nova família que a filha tinha escolhido. E aí, dentro dessa nova relação, é que a personalidade da Ana Flávia começa a mudar, ou melhor, a se revelar. Ela começa a se afastar do irmão, então aquela amizade que eles tinham antigamente já não era mais a mesma. E lembra que eu falei pra vocês que a Ana Flávia trabalhava no quiosque, especialmente ali com a mãe? Ela começa a roubar dinheiro do quiosque. A Flaviana, quando percebe os roubos da filha, começa a descontar tudo que ela tá roubando do salário dela. Então, tipo, se ela fosse receber R$ 1.000 e ela roubou 500, na hora de pagar o salário, a Flaviana só pagava R$ 500. Eu não sei os valores, tá, gente? Eu tô chutando aqui só pra gente fazer um exemplo. A mãe, vendo o roubo, tomou essa atitude de simplesmente descontar do salário dela e não tomou assim uma atitude mais drástica ou mais brusca ali a respeito de uma coisa tão grave, né, gente, que a filha tava roubando do negócio da família. Mas a Karina e a Ana Flávia, gente, elas ficaram full pistola, assim, porque elas queriam que o plano ali desse certo, né, que ela roubasse da mãe e no final ela queria receber o salário dela inteiríssimo. E aí ficaram indignadíssimas quando a Flaviana só pagou, né, o que faltava ali para completar o salário dela. E aí começou a se estabelecer essa dinâmica. Ela se afastava, né, da família quando estava próxima da Karina, ficava a maior parte do tempo na casa da Karina, mas quando elas brigavam, ela ia correndo de volta para os braços da família. Até que o belo dia, a Ana Flávia e a Karina, mais uma vez, dentro das milhões de vezes que isso acontecia, elas se desentenderam e a Ana Flávia volta para casa. E aí, lá aos prantos, ela vai choramingando e fala pro pai que a Karina não queria devolver o carro. O Palio, aquele que os pais, né, com tanto trabalho, deram para ela de presente. E aí o pai, o Romoyuki, mesmo cansado, né, dessa situação ali de vai e vem com a filha, ele foi lá até a casa da Karina tentar defender a Ana Flávia e recuperar o carro de volta. Mas, chegando na casa da Karina, ela mostra para o Romoyuki os documentos de transferência do carro. Sim, a Ana Flávia tinha transferido o carro que ganhou dos pais para o nome da Karina. Desolado, então, o Romoyuki avisa a filha que, né, não tinha o que ser feito e que ela poderia optar naquele momento por ficar com a Karina ou voltar para casa deles, que ela era livre para decidir o que ela quisesse fazer, mas que a Karina não ia mais ser bem-vinda na casa dos Gonçalves. A Ana Flávia opta por ficar com a Karina. Outra coisa que se esfacela ainda mais é a relação super próxima que a Ana Flávia tinha com o Juan. Naturalmente, ele começa a ficar bastante incomodado ali, né, com a mudança da irmã, que eu acho que ninguém na família conhecia de fato quem era a Ana Flávia, e também com a nova namorada esposa ali da irmã, a Karina. E toda a família conta que o Juan, ele era muito assim ligado com os pais, muito próximo mesmo da família e que tinha um senso de proteção muito grande, que ele queria proteger muito as pessoas. Então, vendo os pais sendo injustiçados ali naquela situação, poxa, os pais trabalharam tanto, dão um carro para a filha, ela simplesmente passa para o nome de uma pessoa que ela acabou de conhecer, ele, né, acabou ficando assim do lado dos pais e se afastando bastante da irmã. E quando eu falo para vocês que a família não conhecia a Ana Flávia, especialmente o irmão que a amava tanto, não conhecia a irmã que ele tinha, em mensagens que a Ana Flávia mandava para Karina, ela falava que o Juan era o pior de todos dentro da família dela. E mais grave do que isso, a Karina chega a ameaçar o Juan diretamente por mensagem. Mas ao que parece, infelizmente, o Juan só confidenciou o conteúdo dessas mensagens para os amigos mais próximos. Outras pessoas bastante jovens, também adolescentes, que também acabaram, logicamente, somente guardando o segredo do amigo. E ninguém contou para um adulto, para alguém mais maduro, que fosse de fato entender a gravidade daquelas mensagens que a Karina enviava para ele.
Como a Ana Flávia passava a maior parte do tempo na casa da Karina, é bem natural que ela começasse a ser incluída no círculo ali de amizades e da família da Karina. E é aqui que entram os últimos personagens dessa história que vai terminar tragicamente. Ela conhece os primos da Karina, os dois irmãos, né, o Juliano e Jonathan, e o vizinho Guilherme. Inclusive, na virada do ano de 2019 para 2020, a Karina, a Ana Flávia, o Jonathan e o Guilherme passam juntos em um motel. Nessa ocasião bem bizarra, somente o Juliano não estava presente. A virada do ano passou, 2020 chegou e é já no primeiro mês do ano que a vida de todas essas pessoas iam se cruzar e iam mudar para sempre. A Karina e a Ana Flávia, já imersas nessa maldade que as duas tinham, decidem, no auge da sua falta de escrúpulos, que vão ceifar a vida da família da Ana Flávia. E elas decidem convidar para participar desse plano macabro os três indivíduos que eu citei anteriormente: Juliano, Jonathan e Guilherme. Elas arquitetam o plano e prometem para os três que tinha muita grana envolvida, né? Que eles tinham muitos bens e muito dinheiro ali na casa. Inclusive citam os 85 mil reais que a Flaviana tinha recebido de herança da família. Que cá entre nós, eu já contei para vocês, é esse mesmo dinheiro que foi usado para comprar o carro, o Jeep Compass. Mas enfim, elas fazem essas promessas, os três topam para ganhar a grana e a Ana Flávia e a Karina estavam extremamente faceiras porque iam basicamente herdar a vida dos pais, a casa, os carros e o negócio da família. Então, no dia 27 de janeiro de 2020, os cinco decidem pôr em prática o plano que ia roubar e assassinar o Romoyuki, a Flaviana e o Juan. E essa data também era um dia especial ali para a família, porque marcava a data de aniversário de casamento da Flaviana com o Romoyuki. E infelizmente, nesse dia tão especial para a família, toda essa história se encerraria. Os três, Juliano, Jonathan e Guilherme, se escondem no pálio da Ana Flávia e ela entra dirigindo com a Karina do lado, no condomínio, sem maiores problemas, porque ela morava ali mesmo. Então eles entram exatamente às 18h16 daquele dia quente de janeiro. Nesse horário, os cinco entram na casa que estava vazia, a Flaviana, o Romoildo e o Juan não estavam em casa, e eles vão lá para fazer uma espécie de reconhecimento do local e saem sem levar nada. Esse é um detalhe que é muito importante aqui na história, eu quero que vocês prestem bastante atenção, até para a versão que eles vão dar futuramente. Nesse ponto, eles tinham a casa completamente vazia, não tinha ninguém ali, e todos os bens da família estavam à disposição dos cinco. Se fosse somente um roubo, seria muito fácil ter levado tudo que eles tinham de valor, e isso incluía o cofre onde Ana Flávia dizia que a mãe guardava a herança recebida pela família, que era, né, parte dessa grana prometida aos três homens ali do caso. O cofre, gente, ele não era embutido em lugar nenhum, ele não era fixado em lugar nenhum. Ele era um cofre pequeno, super fácil de carregar e que não estava conectado a nada. Era simplesmente ter pegado o cofre naquele momento e saído da casa, se o plano incluísse somente um roubo. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles saem os cinco da casa sem levar absolutamente nada. A Ana Flávia sai com o carro onde está todo mundo ali escondido às 18h21 do condomínio e começa a mandar várias mensagens para o pai e para o irmão para saber que horas que eles iam chegar em casa. Parece que ela mal podia esperar para o crime começar. Depois de um tempo, as imagens da câmera de segurança ali do condomínio flagram tanto o Juan e o Romoyuki chegando no Opala que pertencia ao Romoyuki, e assim, logo em seguida, no mesmo horário, às 19h56, entra a Ana Flávia dirigindo seu palio. Nesse momento, os três homens, Guilherme, Jonathan e Juliano, estão escondidos no palio com a Ana Flávia. Eles chegam em casa, os três indivíduos ficam dentro do palio, todo fechado, e a Ana Flávia entra em casa junto com o pai e com o irmão.
Os dois filhos, o Juan e a Ana Flávia, vão jogar videogame enquanto o Romayuki vai preparar o jantar, que seria ali de comemoração do casamento dele com a Flaviana, que ainda estava no shopping trabalhando. A Karina entra depois no condomínio a pé, às 29 da noite, e fica lá igual uma barata tonta fumando até às 21h03. E todo esse período tá os três lá dentro daquele carro, naquele calorão, presos, né, e quietitos para que ninguém soubesse do brilhante plano que eles arquitetaram. Aí, né, gente, como eles não são bandidos profissionais, eles, né, chega um ponto que eles não aguentam mais ficar dentro do carro e mandam uma mensagem para Ana Flávia falando que eles precisam ir no banheiro e precisam comer alguma coisa. Então, às 21h04, a Ana Flávia sai do condomínio com o carro, né, que já tinha os três lá dentro, pega a Karina, que estava lá varzeando lá há mais de uma hora, e saem os cinco do condomínio no carro da Ana Flávia. Eles vão até um local próximo, onde os três vão ir no banheiro ali e comer alguma coisa, e retornam para o condomínio às 22h01. E é nesse retorno, antes mesmo da Flaviana chegar em casa, enquanto o Juan estava lá jogando videogame ainda, e o Romoyuki fazendo a janta especial daquela noite, que os cinco invadem a casa e anunciam um assalto. Eles rendem o Juan e o Romoyuki, amarram os dois e levam eles para o andar de cima, onde ficavam os quartos e onde estava o cofre. Lá em cima, gente, eles apanharam muito, porque, né, os cinco ali precisavam saber a senha do cofre. Então, eles bateram o Romoyuki para ele entregar a senha do cofre, bateram no Juan para o Romoyuki assistir o filho apanhando e entregar a senha do cofre. Só que o Romoyuki repetia que não sabia a senha, que a única pessoa que tinha a senha era a Flaviana e que ele não tinha como entregar. A Flaviana chega bem mais tarde porque ela trabalhava nos quiosques ali do shopping e todo mundo sabe, né, gente, shopping fecha super tarde. Então, a Flaviana chegou em casa por volta das 22h36. E assim que ela entra em casa, ela já é rendida, amarrada e levada também para o andar superior. Bem, vendo, né, o filho e o marido naquela situação, eles já tinham apanhado muito. A Flaviana entrega todas as senhas ali, a senha do cofre. E quando eles abrem o cofre, adivinha, né, gente? O que todos nós já sabemos, não tinha dinheiro nenhum. Eles forçam, então, a Flaviana a passar as senhas dos bancos, porque, segundo a Ana Flávia, os pais tinham conta em vários bancos diferentes, e a Flaviana passa todas as senhas. E aí no banco tinha sim uma quantidade de dinheiro, mas era muito menor do que o que eles estavam esperando encontrar. Como eu falei anteriormente, eles tinham esse dinheiro nos bens, né, que eles tinham comprado, as casas e os carros, e tudo isso era sustentado com o dinheiro do trabalho deles lá no quiosque. Então eles não tinham grandes quantidades de dinheiro nem nos bancos, imagina em casa. E é por isso, gente, que eu frisei tanto aquela parte financeira ali no início do vídeo, para a gente culminar nesse momento do crime, em que eles acreditavam que a família era rica, que tinha uma riqueza muito grande, muito dinheiro, e chegando na hora mesmo do assalto, eles descobrem que não tinha grande quantidade de grana para ser entregue para os bandidos. A partir daqui, os depoimentos dados variam muito da ordem cronológica de como tudo aconteceu, de que maneira aquilo aconteceu e também quem é responsável por cada coisa. Mas eu vou te contar a versão que a polícia acredita que é a mais fidedigna. Dentro de tudo que eles escutaram e de todas as provas que eles reuniram, é o que eles fizeram de entendimento do que está mais próximo da realidade. Então, eu vou te contar como que o Juan, a Flaviana e o Romoyuki foram assassinados nesse momento. E, gente, é bastante cruel. Então, se você quiser continuar assistindo o vídeo, mas não vê essa parte das mortes, eu vou deixar a minutagem aqui embaixo. E aí você pula para a minutagem, já sabendo que os três, infelizmente, foram assassinados naquela noite. E se você quiser continuar e estiver bem para escutar, eu deixo esse aviso de gatilho, porque não é nada fácil. Se você optou por continuar, bora lá entender como cada um perdeu a vida. As três vítimas estavam amarradas e a executora dos três seria a Karina. A primeira vítima a ser assassinada foi a Flaviana. Ela já estava amarrada e teria sido colocada de bruços no chão. Parece que a Karina usou um produto
não sei bem qual era a finalidade, mas um produto químico, tipo água sanitária, molhou um pano e colocou no nariz, na boca dela ali, antes dela ser assassinada. Depois disso, ela colocou um saco plástico na cabeça da Flaviana e subiu em cima do corpo dela, ela, sim, completamente rendida, e a estrangulou com um cabo, um fio, né, de um cabo de carregador de celular. Naquele momento, vendo a sua vida se esvair, a Flaviana ainda tentou lutar, mesmo amarrada. E é nesse momento que o Juliano ajuda a Karina a segurar o corpo da Flaviana, enquanto a Karina a estrangula. Depois que a Flaviana já tinha morrido, a Karina se aproxima do Juan. E a morte do Juan é a mais cruel, então eu vou deixar mais um aviso aqui antes de eu te relatar. Vocês lembram que a Karina já tinha feito ameaças contra o Juan por mensagens, né? Nesse momento, ela se aproxima do Juan, que tinha acabado de assistir a mãe ser assassinada. Ela senta no peito dele e, se aproximando do ouvido, ela fala o seguinte: agora você vai morrer. O medo do Juan foi tão grande naquele momento que ele chegou a se urinar de pavor do que estava acontecendo com ele. E para Karina, parecia ter um prazer em proporcionar tanto medo para aquele menino. Depois, gente, de fazer isso com o garoto, ela coloca o Juan em cima do corpo da mãe que tinha acabado de ser assassinada. Ela coloca ele também de bruços, também coloca um saco plástico na cabeça dele e o estrangula da mesma maneira, com o cabo de carregador de telefone. E da mesma forma, dessa vez, o Juliano e o Guilherme é quem ajudam a segurar o corpo do Juan até que ele perca totalmente a vida. Por último, ela repetiu o mesmo estrangulamento no Romayuki, só que dessa vez na cama. E quem ajudou a segurar o Romayuki foi o Jonathan. Depois, eles colocaram os 3 corpos no Jeep Compass que pertencia a Flaviana. Nesse ponto, já era dia 28 de janeiro de 2020, o dia já tinha virado, e por volta da 1h14 da manhã, eles saem todos do condomínio. Parte deles dirigindo ali o Jeep Compass com os 3 corpos e parte no carro que pertencia a Ana Flávia, o Palio. Eles se dirigem então até a estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E num local não tão distante, porque segundo os relatos, a Karina queria que os corpos e o carro fossem encontrados logo, para que elas pudessem pegar a grana do seguro. O Jonathan vai até um posto de gasolina com o seu próprio carro por volta das 2 horas da manhã, pega um galão de gasolina e vai até a estrada do Montanhão. Lá, eles vão atear fogo no Jeep Compass com os 3 corpos lá dentro. Parece que a Karina foi quem jogou a gasolina, mas o fogo foi ateado pelo Jonathan. Inclusive, no momento em que ele joga, ele mesmo é chamuscado ali com o fogo vindo do carro. E os corpos das 3 vítimas são carbonizados junto com o carro. No momento em que são queimados, os 3 já estavam sem vida. A polícia entra no caso quando se descobre esse carro carbonizado. Eles inicialmente acham que é uma desova feita pelo crime organizado, dada a crueldade com que os corpos foram desovados. Mas, pela placa do carro, rapidamente eles já descobrem que está no nome do Romoyuki e puxam a ficha do Romoyuki, vem que ele não tem nenhum envolvimento com a polícia, não tem nada no nome dele, ele parecia ser um cidadão comum como qualquer outro. Aí eles já começam a desconfiar dessa história e já descartam envolvimento com crime organizado. Pelo nome do próprio Romoyuki, eles chegam à casa lá no condomínio e se dirigem para lá para averiguar. Enquanto a polícia tá lá no condomínio, chega a Karina e a Ana Flávia, já assim fazendo o maior escarcéu, chorando e tal, fazendo aquele teatro. Inclusive, a Karina assim já estava com a história pronta para contar para a polícia do que tinha acontecido na noite anterior. Ela fala que as duas estavam jantando na casa do Romoyuki e da Flaviana, ali como uma grande família feliz, e toda a família já desmente, fala que a Karina não era bem-vinda ali na casa deles. Mas, segundo ela, eles estavam todos jantando quando o Romayuki recebe uma ligação. E que nessa ligação eles saem correndo ali pela casa, catando dinheiro e falam para as duas que eles estavam sendo cobrados por um agiota.
A polícia escuta essa história ali e encaminha todo mundo para a delegacia para pegar o depoimento. Ninguém chega a entrar na casa nesse momento, então dali vai todo mundo para a delegacia para pegar o depoimento ali das duas e também dos demais familiares. Como os corpos tinham sido carbonizados, a identificação deles estava sendo uma tarefa bastante complicada ali para a polícia. Aí, a mãe da Flaviana conta que a filha tinha um implante dentário e que por esse implante talvez fosse possível fazer o reconhecimento mais fácil da filha. A polícia concorda e pede se ela tem alguma radiografia que mostre imagens desse implante para eles poderem fazer a associação. Ela fala que tem e que possivelmente está na casa. Então a polícia vai acompanhada de parte da família para entrar na casa em busca dessas radiografias para identificação. Eles chamam um chaveiro, que abre a casa, e essa é a primeira vez que a polícia e os familiares entram na residência. E, gente, a situação tá totalmente caótica. A casa tá completamente revirada, extremamente bagunçada. E aí, eles sentem um forte odor de urina e sangue e encontram manchas de sangue nos quartos. Nesse momento, todo mundo sai imediatamente da casa e eles acionam a perícia. Enquanto os depoimentos estavam acontecendo, a polícia lá no condomínio ia puxando as imagens de câmeras de segurança. E vendo que a história que a Karina e a Ana Flávia estavam contando já não estava batendo com as câmeras de segurança. Eles então vão conversar com vizinhos, ali com pessoas próximas, dentro mesmo do condomínio, e encontram uma testemunha que conta que viu um homem estranho na noite anterior ali na casa. Eles até debatem se não era o Juan ou o Romoyuki, mas o garoto tem certeza, porque ele era amigo do Juan e ele fala: não era o Romoyuki porque era um rapaz super magro, o Romoyuki era mais entroncado, e o Juan é meu amigo há anos, eu conheço muito bem ele, tenho certeza que não era ele. Era um cara estranho na casa. Aí, confrontada com essas novas informações, a Karina fala que, na verdade, não foi um agiota. Ela muda o depoimento pela segunda vez. Conta pra polícia que ela estava, assim, jantando, assim, pacificamente dentro da casa dos Gonçalves e que entrou um assaltante do nada rendendo a família. E que ela conhecia o assaltante, que era o seu primo, Juliano. Então, a polícia vai atrás do Juliano para saber qual é a versão dele dos fatos. E é ele que conta que o assalto foi planejado pela Karina e pela Ana Flávia e que tinha mais um envolvido, o Guilherme. O Juliano não quis entregar o nome do irmão, mas através de uma denúncia anônima, a polícia chega no último participante do crime, o Jonathan. Já a Ana Flávia fala que ela não participou de nada e que ela ficou o tempo inteiro lá embaixo, sentada no sofá, e que não escutou nada, não sabe de nada, não viu nada. Quando viu, tava todo mundo morto já. E, gente, mesmo que ela tivesse ficado no andar de baixo, a casa não é uma mansão. Ela é uma casa pequena. Então, é impossível que ela não tenha escutado ou ficado sabendo de nada do que estava acontecendo no andar de cima. Isso tudo com os próprios familiares dela. Essa família que ela dizia amar e que, infelizmente, eles sim a amavam muito. As investigações também mostraram pesquisas feitas pela Ana Flávia e pela Karina no dia 24 de dezembro de 2019, ou seja, em pleno Natal, elas estavam lá pesquisando sobre seguro de vida, porque elas suspeitavam que o Romoyuki tinha um seguro de vida. E elas já estavam lá de olho na grana que elas iam receber. Ou seja, esse crime foi planejado já há muito tempo. E poucos dias antes do crime, a Karina entrou em contato por Facebook com uma moça que colocava piso, porque ela já estava querendo trocar o piso da casa dos sogros. Ela deu todas as informações do piso atual, que era o piso da casa do Romoyuki e da Flaviana, inclusive a mesma metragem. E ela já estava lá fazendo o orçamento, gente. Acho que na cabeça delas, elas matariam a família, ficariam com tudo que é deles, e assim, viveriam livres e belas e ninguém ia desconfiar delas. Bem, se ouviu muitas versões de cada um deles e muitas trocas de versões desde 2020 até hoje. A mãe da Flaviana, a dona Vera Lúcia Gonçalves, fala que hoje em dia não tem nada para ser herdado ali da família. Que tudo que ficou de herança são dívidas. Porque, como eu expliquei para vocês, e eu vou dizer e repetir, esse crime foi cometido para que elas ficassem com a vida e com o patrimônio dos pais, como se elas fossem ter a mesma capacidade de gerir todo esse patrimônio.
e para que aqueles outros 3 ganhassem parte dessa grana que supostamente a família tinha, e que no fundo ela não tinha. Eles não eram ricos. Eles eram pessoas que trabalhavam e com o dinheiro desse trabalho mantinham o padrão de vida que eles tinham naquele momento. No momento em que as 2 pessoas que de fato trabalhavam na casa e que mantinham tudo aquilo de pé faleceram, tudo ruiu. Segundo o primo da Flaviana, Diogo dos Reis, a Ana Flávia chegou a entrar com pedido na justiça para ter direito a essa herança. Já a dona Vera falou que é bem provável que tenha alguma grana que tenha sobrado, mas que se houver qualquer dinheiro, mesmo que uma quantidade pequena, ela vai lutar para ficar com esse dinheiro e vai doar tudo para o Hospital de Queimados de São Paulo. Ou seja, todo esse crime que teve maldade e ganância como motivação resultou na morte de 3 pessoas inocentes e nos 5 participantes com uma mão na frente e outra atrás e presos. Essas três vítimas inocentes morreram nessa ilusão louca da Ana Flávia e da Karina de ficar com tudo que pertencia aos pais e de ter aquele estilo de vida só para as duas. E também na ganância e ignorância dos 3 que toparam esse negócio por uma quantidade de dinheiro que não existia. Mas mesmo no momento em que os 3 perceberam que não tinha grana para ser levado ali na casa, eles continuaram auxiliando no plano de assassinato das 3 vítimas. Atualmente, os 5 negam que sabiam do plano de assassinato e falam que só sabiam que iam roubar a casa. Um aponta a autoria da morte para o outro e provavelmente assim vai continuar com todo mundo tentando tirar o corpo fora do assassinato das 3 vítimas. Os 5 réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa, e vão a júri popular. Mas quando? Aí é que tá. Tá uma novela de marca, julgamento e adia, marca e adia, marca e adia. Já se cogitou, inclusive, desmembrar os julgamentos, onde a Karina e a Ana Flávia seriam julgados em uma data, por um júri específico, e o Juliano, o Jonathan e o Guilherme em outra data por outro júri. A última atualização é de um julgamento para os 5 ao mesmo tempo e que está marcado para o dia 12 de junho de 2023. E o que nos resta é aguardar. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre toda essa história horrenda. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like que ajuda muito o canalzito a crescer. E o YouTube entender que esse vídeo é relevante e recomendar ele para mais pessoas. Mas você mesmo pode recomendar o canal para mais pessoas. Pega, clica aqui em compartilhar e envia para um contato no seu WhatsApp. E fala, se inscreve aí nesse canalzito porque ele é bom. Segue o canal também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, estamos em todas. Então, bora dar o suporte por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. É isso. E tchau!